está dizendo, né? Isso é interpretação minha. Eu tenho que ter esse cuidado para dividir o momento em que é a minha interpretação e a do outro. Eu tenho que estar consciente desse momento. Então, o que está sendo dito é. O que eu entendi é que no ensino, na aprendizagem em filosofia, o exercício do filosofar não pode ser esquecido. Eu não posso ler os textos de Platão sem, ao mesmo tempo, me dispor ao exercício do filosofar. E esse exercício ocorre na mesma medida em que eu me deixo afetar pelo diálogo. O diálogo deve novamente se tornar vivo, deve conversar comigo e eu com ele. Eu devo tentar entender quais são as teses que existem nesse diálogo. Eu devo tentar capturar os argumentos. Eu devo tornar a presença viva de Platão, de Sócrates e de seus personagens através da leitura. Eu devo ceder à tentativa de uma tradição que me impõe que o correto e dogmaticamente aceito o critério para ler Platão é entender Platão através de Aristóteles, do Estagirita, ou dos intérpretes e pesquisadores mais conhecidos pela tradição. Obviamente, o que eu estou dizendo, para fazer jus à palestra do professor Marcos ontem, que há, sim, momentos, numa linguagem aristotélica até, exotérico e esotérico. A academia, numa certa medida, enquanto academia que produz textos, academia que produz uma continuidade científica ou uma tradição, ela precisa produzir textos, concluir trabalhos de pesquisa. Você precisa atender a uma burocracia que sustenta um ambiente acadêmico. Aí você tem que considerar, numa pesquisa que você está fazendo, para que ele seja científico, há que haver, ou tem que haver, citações que se referem a Aristóteles. Mas quando você faz isso, Natan, no final, não é que o Natan agora tenha descoberto a verdade absoluta e que tenha se transformado no grande intérprete de qualquer uma das filosofias. Você, no final de contas, ao concluir um trabalho de dissertação, de mestrado, de tese de doutorado, você está dizendo ao mesmo tempo, ao citar alguém, que você está citando esse alguém, porque aquilo que você colhe para ser citado reforça o que sua interpretação quer dizer sobre o tema. Você me entende? Quando eu cito Shilayamahar, quando eu cito, diga o nome de um pesquisador bem conhecido popularmente, de Platão, além do professor Trindade, você tem vários autores. Na hora que vários pesquisadores, né? Na hora que você cita um desses escritores, desses pesquisadores, você não está demonstrando que você tem autoridade absoluta para dizer que é verdade o que eles disseram, uma verdade absoluta, fechada, que não dá espaço para aporia nenhuma, digamos assim. Você está apenas dizendo: eu percebi, ou eu penso e creio que esse autor que eu estou citando satisfaz ao que eu quero mostrar em meu trabalho, a tese que eu quero demonstrar em meu trabalho, o trabalho dissertativo que eu quero mostrar enriquece. Ou seja, Shilayamahar está correto. Cada um de nós, ao fazermos uma interpretação de um antigo, principalmente, levamos conosco os nossos prejuízos, as nossas crenças, todos os elementos que fazem parte da nossa individualidade enquanto pesquisadores. E é assim para tudo. Até numa conversa com a sua mãe, com o seu primo, com qualquer pessoa em casa, isso também ocorre. Nós sempre falamos a partir daquilo que temos no nosso interior
como elementos que compõem a ótica pela qual a gente vê o mundo, vê as pessoas, vê as coisas. E não é diferente quando a gente vai ler um texto. É por isso que o exercício de alteridade num texto, de se despir, digamos assim, ou de fazer uma digressão no seu próprio modo de pensar, para que a sua escuta se torne cada vez mais pura e que você possa permitir que o diálogo, no caso de Platão, afete, lhe traga para o ambiente do próprio diálogo. A partir daí, a gente vai tentar capturar teses, argumentos. Correto? Tá bom até aqui? Compreendeu, Jailson? Então, veja, Acho que eu sim. acho muito. Veja, qual é o desconforto para quem está acostumado a fazer filosofia ao pé da letra de um texto? É que o Racido e o professor Trindade estão nos convidando a, ao mesmo tempo em que consideramos que há uma tradição, mantermos a alma aberta na hora de fazer filosofia. Para que você não se torne, digamos assim, apenas um repetidor, um papagaio, um reprodutor de história da filosofia, sem o exercício do filosofar. O exercício do filosofar se faz na interação com o texto. E ninguém melhor do que Platão, que é escritor de diálogos. A filosofia, então, é uma conversa. A filosofia não é simplesmente um tratado definido, onde você copia as teses e responde até numa prova de marcar A, B, C, D. A filosofia é um exercício de descoberta, de investigação. E quando você está numa filosofia platônica, quando você está diante de um exercício platônico, de um exercício de diálogo, como é o caso da literatura platônica, você está no ambiente certo para perceber que a filosofia de Platão não é meramente especulativa. Ela é um exercício constante e infindável, como diz o professor. Ela é sempre aporética, ela não se mantém fechada. Ela é um exercício na alma do leitor, de abertura. É aporética. Poros significa passagem, né? Quando você diz aporética, poros significa passagem, talvez eu tenha confundido um pouco, mas ela quer indicar. É preciso manter a abertura, o patos filosófico. É aquele espaço dentro de você onde sua alma se mantém além da história da filosofia. Você faz num curso, você precisa fazer história da filosofia. Mas quando lê um diálogo platônico, você está além da história da filosofia. Você encontra a história da filosofia muito presente em Aristóteles. Mas em Platão você vai encontrar um profundo exercício do pensamento. É uma provocação constante para que você obtenha, capture as teses, os argumentos, as ironias, as refutações estão presentes, digamos, nas entrelinhas do diálogo. E aí você tem que abrir a alma e fazer o exercício do filosofar, que é justamente um diálogo com o próprio autor, com os personagens. Você tem que dialogar com Protágoras, você precisa dialogar com Sócrates, você precisa fazer perguntas a Sócrates enquanto lê os diálogos. É diferente daquele sistema que nos acostumou a copiarmos e colarmos. A filosofia especulativa, meramente especulativa, ela vai te ensinar a